de Atos dos Apóstolos, enquanto os irmãos procuram, eu quero convidar os amados líderes de célula, auxiliar da palavra, todos os líderes, para estarem conosco no próximo GAL. Todos sabem que o GAL é o grupo de aperfeiçoamento da liderança. Sexta-feira nós não fizemos GAL porque faltou muita gente, irmãos. E você sabe que você tem compromisso com essa igreja, tá bom? Então todos estão convocados, não é nem convidados não, é convocados para o GAL na próxima sexta-feira. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 31. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Leamos então a palavra do Senhor. Diz assim: responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Esse versículo é tão bonito que eu vou repetir. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A igreja lê no 3. 1, 2, 3. De novo. Meu Deus. Dá para dizer isso para o seu irmão? Vamos ler a partir do crer. Amém? 1, 2, 3. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Só sente glorificando, exaltando e magnificando o nome do Senhor. Amados irmãos, eu vos confesso que geralmente sempre acontece isso comigo. Às vezes, vira e mexe, está acontecendo comigo isso. Eu trazia uma palavra e preparei no decorrer desta semana uma palavra para ministrá-la nesta noite. Mas quando eu peguei o carro hoje à tarde, 5 horas da tarde, para buscar a minha filha Vitória no colégio, esse texto veio como uma flecha, como uma espada na minha alma. E eu fiquei pensando nesse texto e o Senhor falou ao meu coração: é isso que eu quero que você ministre hoje na minha casa. Como eu sou um jovem obediente, então eu venho pregar esta palavra hoje aqui para você, para os irmãos que aqui estão e para mim também. Atos dos Apóstolos podia ser também Atos do Espírito Santo, pois foi aqui em Atos dos Apóstolos aonde o Senhor, com seu Espírito, manifestou a sua graça e o seu poder sobre os discípulos, sobre os que eles ganhavam para Cristo, de uma tal forma que eles receberam uma ousadia, porque uma pessoa sem o Espírito Santo, ele não pode ser ousado. E o Espírito Santo veio exatamente para dar ousadia àquele povo, porque não eram todos que ouviam a palavra que os discípulos ministravam. Não eram todos que aceitavam a palavra. E na verdade existiam nessa época muita gente que ia para as reuniões onde os discípulos estavam, simplesmente para receber os milagres. Era mais pelos milagres, mas não era atentando para a palavra em si, era mais pelos milagres. E aqui nesse texto, se você ler a palavra do Senhor aqui a partir do capítulo de número 16, você vai notar
que a partir do versículo 16, acontece a cura de uma moça, a cura de uma jovem que tinha um espírito adivinhador. E aquela moça era escrava, era serva, e trazia lucro para os seus senhores. Então os seus senhores haviam comprado aquela serva, porque havia uma feira de escravos, e eles compraram aquela serva, porque sabia que ela tinha algo extraordinário na vida dela, que ela conseguia adivinhar algumas coisas. Havia um espírito nela da parte do inimigo que fazia ela adivinhar as coisas. E os seus senhores ganhavam dinheiro com aquilo. Cadê o fundo musical? Eu sou meio exigente, eu só prego com fundo musical. Já chega aí. Glória a Deus. Está processando ali. Está processando, né? Então veja, a Bíblia diz que Paulo passava por aquele caminho, Paulo e Silas passavam por ali, e eles ficaram enfadados. Diga isso para você fixar na sua memória, diga, ficaram enfadados. Ficaram enfadados. Então eles passarem ali, e essa moça gritar, dizendo que eles eram servos de Deus. Era mais ou menos assim. Paulo passava com Silas, e ela gritava, esses aí são servos do Deus Altíssimo. É mais ou menos assim. E de fato era verdade o que ela estava dizendo, mas aquilo foi enfadando a Paulo de uma tal forma que teve um dia que Paulo passou por ali invocado, irmãos. Eu vou dizer, olha, crente cheio do Espírito Santo e ainda por cima invocado é um negócio sério, viu? Glória a Deus, aleluia. Passou por ali invocado, com vontade de chegar no lugar em que eles iam adorar o nome do Senhor, glorificar a Deus, orar. Eles estavam indo para a oração, quando aquela jovem gritava alto, e Paulo, invocado, olhou para aquela jovem e expulsou aquele espírito de adivinhação, de adivinhador sobre aquela jovem, e o espírito saiu. Só que a esperança do lucro que os seus senhores tinham acerca daquela jovem acabou ali, porque ela só adivinhava por causa dos espíritos que atuavam na vida dela. Quem está entendendo a palavra, diga, eu estou entendendo. Eu acho interessante aqui, eu quero que você medite bem nisso aqui. A Bíblia diz que por conta desse milagre, os judeus, a multidão se levantou contra eles, porque os seus senhores incitavam a multidão, que ficaram contra Paulo e Silas, até o ponto deles serem entregues à prisão. Eles foram presos. Diga isso comigo para você fixar. Eles foram presos. Eles foram presos. E a Bíblia diz que eles colocaram, os soldados colocaram a Paulo e Silas numa posição. Existia uma posição que era difícil estar naquela posição, doía todo o corpo. Colocavam os seus pés no tronco, e eles ficavam com os pés presos, numa posição inconfortável. E eles estavam ali na prisão, sendo guardados, detidos. E teve uma hora que Paulo sentiu na sua vida, e eu acho isso extraordinário, irmãos, porque tem gente que só canta, que só louva, que só exalta ao Senhor quando as coisas vão muito bem. Tem gente que só louva quando tudo vai bem. Quando a crise chega, não dá vontade de louvar, não dá vontade de glorificar. E esse é o desafio da igreja. O desafio da igreja é exatamente não mudar,
espiritualmente falando, diante da crise. É na crise que a gente tem que provar que a gente é crente mesmo. É na crise que a gente tem que provar quem somos no reino de Deus. Porque louvar a Deus quando as portas estão abertas é maravilhoso demais. Agora louvar a Deus quando tudo está indo da forma que nós não queremos, não é fácil. Esse é um desafio para a igreja. E a pergunta que não quer calar é essa: e aí, você está preparado para esse desafio? Louvar a Deus quando tudo vai mal na sua vida? Louvar a Deus quando tudo está indo da forma que você não planejava? Você planejou, você estudou, você fez isso e você fez aquilo, você diz que fez a sua parte, agora não está indo, a vida não está indo da forma que você desenhou, da forma que você esperava, da forma que você arquitetou. Eu vou dizer uma coisa: é aí que você tem que exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor sabe do teu sofrimento e sabe o que você está passando. É um desafio. Oh, glória a Deus. Aleluia. Desafio é esse, irmãos. É olhar para a vida. O adorador, ele olha para a vida diferente. Paulo olhou, ele fez uma leitura positiva. Diga isso comigo para você fixar. Paulo fez uma leitura positiva daquilo que ele estava passando. Qual é a leitura que você está fazendo da sua vida? É positiva ou negativa? Deus está falando ao teu coração e ao meu, que quando você entrar na crise, se comporte como um crente águia. Quem veio a tempestade, pode vir tempestade, ela enfrenta. E chega do outro lado com as asas abertas. Oh, aleluia. E se ela falasse, ela saía do outro lado da tempestade com as asas abertas, dizendo glória a Deus e aleluia. É por isso que Isaías disse, pode bater palma ao Senhor. É por isso que Isaías disse que aqueles que esperam no Senhor são como águia. Meu Deus. Será que tem crente águia aqui hoje? Levanta a cabeça em meio à adversidade. Será que tem crente águia hoje, sabendo do que você vai enfrentar amanhã, mesmo assim você teve força, veio para a igreja, você já é um campeão, você conseguiu, oh aleluia. Talvez o dia foi tão estressante para você hoje, mas você conseguiu vir à casa do Senhor para levantar as suas mãos, para adorar o nome do Senhor. Campeão, você é campeão. Aleluia. Paulo olha para Silas e diz: Silas, o que fazer agora? Silas disse para Paulo, a Bíblia não diz, mas Deus me deu a mente para pensar, e eu penso que Silas disse assim: ó, nós somos diferentes do que todos esses aqui. O que é que você tem em mente? Paulo disse: eu estou sentindo de cantar, eu estou sentindo de adorar. E você, Silas? Paulo, começa aí. Começa aí que eu vou fazendo aqui a segunda voz. E eles começaram a cantar, a louvar. Não tinha instrumento. A queimando aqui, irmão, tem que falar isso, não posso passar. Tem uns? Aqui não tem não, aqui é uma bênção, viu, irmão? Essa área aqui é a área. Essa área aqui não tem pra ninguém, é uma área. Mas tem música que quando ele olha não tem instrumento, ele ó, pega para quem tem. Só vem por causa da música. Não tinha instrumento, Paulo disse: vamos cantar. Aí eu acho que Paulo se lembrou daquele texto: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Amarraram a gente, Silas, colocaram nossos pés no tronco. Nós não podemos nos mover, nós não podemos andar. As nossas mãos estão algemadas, não tem como a gente fazer nada com as mãos, mas não conseguiram prender a nossa alma. E o salmista disse: alma, louve ao Senhor. Então, se eles não prenderam a alma, a minha alma pode louvar o Senhor. Aleluia. Parece que eu estou ouvindo o Paulo dizer assim: Silas, a tua alma está solta
da glória de Deus na minha vida. Ah, está, então vamos louvar. E começaram a louvar. Eu não sei qual era o hino que eles estavam louvando, mas se fosse hoje, e se eu fosse Paulo, e se você fosse Silas, quem sabe ele estaria cantando aquele hino. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Estamos presos, mas então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso é. Os presos que lá estavam, eu acredito que aquilo deixava eles loucos. Começaram a olhar para aquilo, começaram a se aproximar da cela e começaram a ouvir aquele hino. E eles não entendiam por que eles estavam numa situação difícil e estavam cantando. Quem sabe um dos presos era assim: eu não estou entendendo nada. Eles deviam estar tristes, amargurados, eles deviam estar atribulados, estão cantando. Eu acredito que os presos, olha para mim, que os presos pegaram assim na cela e começaram a fazer, ó. Eles cantando assim, ó. Então minha alma canta. Olha os presos na cela. Se tivesse algum preso baterista, mesmo sem bateria, ele ia fazer. Então minha alma canta. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então oh, aleluia. Agora presta atenção, ó. Lá no céu Deus tem um coral, que a Bíblia diz que ele tem um coral. Tem anjo lá que toca, né? Eu acredito que a gente que toca e a gente que canta, vamos participar do coral lá do céu. Aí veja só, Deus lá de cima está sentado sobre um alto e sublime trono, como diz Isaías, lá tranquilo, regendo o universo. De repente ele ouve aquela voz que ecoa no céu. Então minha alma canta-te. Aí Deus aqui no trono, ó. Grandioso és tu. Ele acha pouco, aí vai fazer com os pés assim, ó. Grandioso és tu. Diz a Bíblia Sagrada de Mãe Tamara que os pés dele estão na terra. Imagine o tamanho de Deus. E a terra são estrados dos seus pés. Na hora que ele começa a bater assim com os pés, irmãos, produz um grande terremoto no lugar onde Paulo estava. Eu acredito que Paulo olha para Silas e diz assim: Silas, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que é sobrenatural. Vamos continuar cantando. Então minha alma canta-te, Senhor. Produzido, acredito, por Deus, porque não existe placa tectônica naquele lugar. Aquele terremoto fez com que se abrissem todas as portas. Você pode repetir isso comigo? Se abriram todas as portas. Não ficou uma porta fechada. Glória a Deus. Você pode profetizar para o seu irmão e dizer, ó, não vai ficar uma porta fechada na tua vida. Oh, Ramande Cantorina.
portinhas. O Deus que abriu as portinhas pode abrir as portonas. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que também aconteceu que foram soltas todas as correntes, todos foram libertos. Você pode profetizar para o seu irmão e dizer assim: vai ter libertação na tua casa. Aleluia. Mas lá tinha um soldado. Isso aqui é tremendo, irmãos. Diz o texto que o carcereiro que estava cuidando dos presos, vendo que as portas estavam abertas, e deduziu que todos os presos haviam fugido. Agora presta atenção, irmão. O nosso irmão Haroldo, ele trabalha ali no presídio. O Haroldo, o que acontece se as portas daquelas prisões se abrirem? Imagine aí, imagine comigo o que vai acontecer. A Alessandra ali também. Ó, se as portas fechadas, o povo ainda faz o que os presos ainda fazem o que faz dentro. E se as portas tudo se abrir? O carcereiro pensou logo: rapaz, todo mundo foi embora, gente. Eu vou ser preso e vou me matar. Então, para não acontecer isso, eu vou fazer. Eu mesmo faço. Pegou a espada, e se fosse no dia de hoje, era um revólver, né? Pegou a espada, vou me matar. Quando ele ia se matando, quando ele ia cometer o suicídio, Paulo grita: não faças isso! Todos nós estamos aqui. Eu fico pensando o que foi que impediu os presos saírem. Você sabe por que os presos não saíram, mesmo estando soltos? Irmão, porque um ambiente, irmão, preste atenção comigo, um ambiente de louvor e adoração ao nome do Senhor não dá vontade de sair. Pode ser uma prisão, é uma prisão, um lugar ruim, um lugar não é muito interessante, prisão, não é verdade? Não é tão interessante prisão, mas o lugar fica interessante quando a presença do Senhor é real. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você já pensou em louvar a Deus na sua casa? Em colocar o hino e acompanhar aquele CD que está lá? Ou louvar a Deus sem CD mesmo, sem instrumento? Você já pensou que a tua casa é abençoada? A Bíblia diz que Deus, olha irmãos, Deus é poderoso. Nosso Deus, Ele não assiste show. Nosso Deus, Ele habita, Ele mora, Ele habita no meio dos que louvam. Glória a Deus, aleluia. Eu profetizo que os músicos e os cantores da área 192 vão ser tão abençoados que quando eles saudar a igreja com a paz do Senhor, a glória de Deus já vai estar instalada. A presença de Deus já vai estar grande. Aleluia. Quando isso acontece, que ele nota, que ele vê, que ele começa a olhar e ver que os presos ainda estão lá, diz a Bíblia que Paulo ministra uma palavra, exatamente o versículo de número 31, que Paulo ministra para ele. Vou começar a pregar agora. E eu quero falar aqui algumas coisas que Paulo, nós vamos aprender com essa mensagem que Paulo falava para ele, para aquele carcereiro. Primeiro, diga assim comigo: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Foi a primeira coisa que Paulo falou com aquele camarada. Ele disse: crê no Senhor Jesus. Eu fiquei olhando para esse texto e fiquei imaginando. Você sabia que
nós, para sermos crentes de verdade, temos que eliminar da nossa vida a dúvida. Paulo estava dizendo, ó, elimina a dúvida, crê no Senhor. Aleluia, Deus. Porque a dúvida, irmãos, nos leva ao fracasso. A dúvida nos impede de ser atendido. Diz a Bíblia, peça a Deus não duvidando. Porque aquele que duvida é como as ondas do mar, que vai e volta. E geralmente essas pessoas que vão e voltam não recebem nada, porque duvidam. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, nesse primeiro dizer de Paulo, nessa primeira fala de Paulo, é que ele deveria eliminar a dúvida. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, elimina a dúvida. Elimina a dúvida. Elimina a dúvida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Creia. Acredite. A dúvida produz em nossa vida medo. Você sabia disso? Quer ver uma coisa? Você tem que fechar um grande negócio. Você com dúvida, a dúvida produz o medo, diz, rapaz, não sei se eu vá, rapaz, não sei se eu vá, de repente se eu for e não der certo. Agora aquele que crê é diferente. Quando aparece a oportunidade, ele detecta que aquela oportunidade foi dada por Deus, vou cair dentro. Essa oportunidade eu não posso perder. Tem uma oportunidade que é única na vida. Eu vou aproveitá-la. A fé exige que fechemos os nossos olhos naturais. E agora os olhos que vamos abrir é os olhos do sobrenatural. A fé nos exige isso. A fé, irmãos, é uma ferramenta do crente. Até na questão familiar, nós temos que exercitar a nossa fé. A Bíblia diz que sem ela, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que foi chamado por Ele creia, acredite. Se você não acreditar, nunca vai acontecer na sua vida. Mas se você acreditar, vai acontecer. A fé nos impulsiona. Olha, preste atenção, porque isso Deus está nos dando aqui. A fé nos impulsiona a profetizar nos momentos de calamidade. E aí, como é que está a tua fé hoje? Ou você está aqui naquele irmão? Não sei se vai dar certo. Ah, meu Deus, as coisas nunca dão certo para mim. E fica profetizando que não vai dar, não vai dar, não vai dar, e não vai dar mesmo. Mas se você profetizar, vai dar tudo certo. Quando alguém chegar com um problema para você dizer alguma coisa, antes de dizer qualquer coisa, não concorde com o problema, concorde com o milagre. Porque a fé não vê o problema como um problema. A fé vê o problema como uma escada para você receber e subir. Amém? A fé faz você enxergar o futuro. Está todo mundo crendo. Ó, presta atenção, porque tem muita gente que crê, mas só crê ao contrário. Tem muita gente crendo que você não vai ser vitorioso. Tem muita gente crendo que você não vai passar daí. Tem muita gente crendo que você não vai